Paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Aqui quem fala é seu amigo Igor Fernandes. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o Júnior. Nós estamos aqui na nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Presidente Prudente, presidida pelo nosso pastor Samuel Padilha de Siqueira, para trazer essa semana mais um subsídio para você, caro professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos estudando nessa semana a lição de número 6, que traz como o título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Em continuidade, a nossa revista, que tem sido uma revista riquíssima, é hoje a lição de número 6, que nós estaremos aprendendo. Essa revista tem sido maravilhosa, né, Júnior? Exatamente, Igor. Nessa revista, Princípios Divinos em Tempos de Crise, do pastor Eurico Bergstein, que nos traz muitas aplicações para nosso tempo, principalmente neste tempo de crise em que vivemos, nós vamos aprender sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, retomando algumas das lições que nós trabalhamos já, a partir da lição número 4, por exemplo, que faz um paralelo com essa lição número 6, e nós trataremos agora da reconstrução dos muros. Esta lição que traz aqui na leitura bíblica em classe, o capítulo número 1 de Neemias, e também o capítulo 2, vai falar de como Neemias foi chamado para edificar os muros, reconstruir os muros de Jerusalém. Se você notar, essa leitura, ela traz um objetivo para a lição. O objetivo principal da lição, o objetivo geral, meu caro professor, é de mostrar como se Deus despertou em Neemias o desejo de restaurar esses muros. Como Deus suscita no coração do servo dele o desejo de realizar uma obra. E Deus não só suscita, mas também capacita e desenvolve todos os recursos necessários para que essa obra seja feita. Porque, afinal, essa obra é de Deus. Dentro dos objetivos específicos, que são as ramificações, Igor, desse objetivo geral, nós temos um desenvolvimento dos tópicos que nós vamos tratar nessa lição. Então, você vai encontrar lá que Deus vai nos mostrar que Deus responde às orações de Neemias. Você vai perceber a ida e a chegada de Neemias até Jerusalém, como ele reconstrói os muros, vai compreender que esses muros, como obra de Deus, vai levantar oposição contra a obra que foi entregue por Deus a Neemias. E ainda terminada a obra, haverá sempre uma inauguração solene, uma comemoração àquilo que Deus faz, porque a obra foi realizada no final das contas por Deus. E isso vai nos trazer vários ensinos que nós vamos trazer aqui como subsídio para você, professor, para você, superintendente da Escola Dominical, e para você, aluno que está nos assistindo. Então preste bastante atenção nessa lição, porque há muito conteúdo rico para você. E nessa introdução, nesse início de lição, você já vai conseguir entender de primeira como Deus responde às orações de Neemias e, consequentemente, as nossas, né, Igor? Com certeza. Uma lição riquíssima, e como nós já aqui falamos, em continuidade à nossa revista, uma lição que tem nos trazido ensinos maravilhosos, que apesar de ter sido uma revista escrita na década de 90, ela ainda tem muito a nos ensinar, e apesar da história ser muito antiga, você vai acompanhar no decorrer dos tópicos que ela tem muito a nos ensinar ainda nos dias de hoje. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou um homem certo para executar essa obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para que a sua realização acontecesse, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear toda essa construção. Então nós chegamos aqui no tópico de número 1. Deus responde às orações de Neemias. Nesse primeiro tópico, como o nosso irmão Júnior já nos enfatizou, você, caro professor, superintendente da Escola Bíblica Dominical, tem que se atentar que nesse primeiro tópico, o seu objetivo é mostrar
como Deus respondeu às orações de Neemias. E então nós partimos a partir do primeiro subtópico que diz: Deus envia emissário a Neemias. Neemias estava numa condição muito confortável, junto ao rei, servindo ao rei, uma posição que, apesar de não ter tomadas de decisões importantes, era uma posição de extrema importância, de alta confiança do rei. Alguém que experimentava o vinho, a comida, antes que o rei comesse, não poderia ser qualquer um. Na verdade, Neemias está no palácio, numa situação muito confortável, quando então recebe a notícia. Nós vamos ver esse relato na nossa leitura bíblica em classe, que vai nos mostrar que ele recebe a notícia de que a sua terra, que Jerusalém, que o seu povo estava passando uma grande dificuldade. Os muros não haviam sido reconstruídos. Uma cidade naquela época sem muros era uma cidade fragilizada, era uma cidade que estava em uma situação muito delicada, até porque nós estávamos aqui conversando, hoje a riqueza é informação, mas naquela época riqueza era terra, era posse. E tendo isso em vista, nós vamos ver a importância de se reconstruir estes muros. E quando Neemias, então, aqui no tópico de número 1, fica sabendo dessa necessidade do seu povo, ele se compadece. Nós vamos ver aqui, Deus envia emissário a Neemias. O primeiro subtópico, ele recebe a notícia, alguns vão dizer que é de seu próprio irmão, e a conversa aqui, na verdade, não é um pedido de ajuda. Se você observar bem a leitura, na verdade, o que está acontecendo aqui é mais uma conversa informal. Ele está passando o relato do que está acontecendo em Jerusalém, do que está acontecendo com o povo. E Neemias, ouvindo isso, se compadece. Ele fica numa situação muito angustiada em ver o seu povo precisando de ajuda, precisando reconstruir os muros. E então nós chegamos aqui no nosso segundo subtópico, que é Neemias angustiado, jejua e ora. Quando Neemias fica sabendo da situação caótica, a obra estava parada há muitos anos, e Neemias fica sabendo da necessidade de ajuda que o seu povo estava precisando, mesmo ele estando numa situação confortável, ele se compadece da dor dos seus irmãos. E então ele toma uma atitude. Neemias então começa a orar e também a jejuar, pedindo a Deus que intervisse na situação, que lhe ajudasse. E então nós vemos um Neemias que poderia estar muito tranquilo, mas se compadece da dor dos seus irmãos e toma a atitude de perseverar e buscar em Deus uma solução para este problema. E quando nós então vemos este homem, Neemias, se compadecendo e então orando e jejuando a Deus, nós entramos então no terceiro subtópico, que traz o título Deus responde às orações de Neemias. Se por um lado tinha um Neemias orando, de outro lado tinha um Deus também ouvindo as suas orações. E tenha certeza, você, caro professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, se você orar, certamente existe um Deus no céu que está pronto e com os ouvidos atentos a ouvir a nossa oração, né, Júnior? Exatamente. Mas me diz uma coisa, Igor. Essa impressão, essa ideia de que Deus responde às orações de Neemias, dá a entender de que foi logo em seguida, como se Neemias orasse hoje e Deus respondesse amanhã. É assim que acontece? E a gente bem sabe, na verdade, né, Júnior? Nós, como bons cristãos que somos, sabemos que as coisas não funcionam bem assim. Existem momentos que Deus vai responder de imediato, isso é uma verdade. Mas existem momentos também que as situações vão requerer de nós perseverança e continuidade, insistência. Nós vamos observar na história que Neemias começa a orar ali por volta de dezembro e ele só vai obter uma resposta de fato da parte de Deus ali para março, abril. Então ele ficou um bom tempo orando, jejuando, perseverando em oração até que Deus então o respondeu. Então fica a lição para mim, para todos vocês que estão nos assistindo, que nem sempre as respostas vão vir de imediato. Nós temos essa ilusão de que Deus promete de manhã, a gente agradece no almoço e recebe na janta.
nem sempre as coisas vão funcionar assim. Mas o fato é que você não pode perder de vista que o Deus que respondeu a Neemias também pode nos responder nos dias de hoje. Nós precisamos apenas continuar confiando e perseverarmos em constante oração. Até porque você vai ver o poder da oração quando nós observamos este Neemias, que está agora junto ao rei e ele está triste. E se você observar a história, não é ele que chama o rei para desabafar, mas Deus toca no coração do rei e o rei se preocupa com a tristeza de Neemias e então convida-o para abrir o coração e pergunta-lhe o que estava lhe afligindo. E então Neemias, nesta hora, desabafa, abre o coração acerca da necessidade do seu povo e uma grande obra, um grande projeto começa a ser retomado justamente aqui. Quando nós observamos então o rei, um rei que nós podemos dizer que não era crente, né, Júnior? Um rei que, mesmo não sendo deste contexto hebreu, foi tocado por Deus e providenciou tudo que Neemias precisava para retornar a Jerusalém e voltar a reconstruir os muros de sua cidade. Ele dá as cartas, manda o recurso e Neemias então agora tem a possibilidade de voltar para sua terra para ajudar o seu povo. Neemias consegue da mão do rei a autorização para voltar e então agora ele parte em direção a Jerusalém. Mas como foi essa chegada em Jerusalém? Porque eu imagino que a obra que tinha a ser feita não era pequena, era uma grande obra. Júnior, como que isso aconteceu? Exatamente, é essa a temática do nosso tópico 2. Neemias chega em Jerusalém. Isso está transcrito em Neemias 2, do 7 ao 11. E aí você vai ver a capacidade que Deus deu a Neemias. Quando nós olhamos para Neemias recebendo cartas para os governadores, tendo todo o subsídio dado pelo imperador, pelo governador, pelo rei, e tendo toda a pompa e toda a proteção necessária, você imagina, esse cara vai chegar abalando geral, como a gente diz. Vai chegar com pompa, com circunstância, e não foi isso que Neemias fez. Neemias não chegou com voz de autoridade ou com peito erguido. Muito pelo contrário. Neemias, ele se assenta silenciosamente, ele entra silenciosamente em Jerusalém e ele faz um levantamento de como está a situação. É o que a gente chama de diagnóstico. Existem vários nomes e vários recursos hoje na administração moderna para se fazer diagnósticos de uma determinada situação relativa a uma empresa ou a um projeto que se estabelece. De qualquer forma, Neemias foi além do seu tempo e utilizou de capacidade administrativa, inteligência emocional, o que o Daniel Goleman chama de inteligência social, e foi capaz de ajuntar o povo e retirar as informações necessárias e todo o recurso que precisaria antes de tomar qualquer decisão. Então, muitas vezes, isso nos ajuda a entender como nós administramos a nossa vida espiritual. Tem gente que sempre quer colocar o carro na frente dos bois. Ou diz assim, Deus me chamou para uma grande obra, e sai tentando achar a grande obra a fazer. Calma, deixa Deus te chamar. Como Deus suscitou no coração de Neemias e preparou não só a concordância do rei, os recursos necessários, mas a capacidade administrativa para realizar a obra, Deus também vai preparar você, meu caro irmão, meu caro professor, para primeiro ter a capacidade de executar a obra que Ele vai te dar. Deus capacita, mas Deus capacita dando a obra a você e providenciando os meios, mas é você quem vai executar. Portanto, deve-se ter todo o cuidado de espelhar-se em Neemias, ver a situação, estabelecer um diagnóstico e aí sim ele toma a decisão. Aqui no subtópico 2, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros, foi uma decisão baseada em fatos, em informações que ele primeiro levantou. E aí a sua capacidade em administrar faz com que ele entenda que ele precisa fazer isso em equipe. Chamar o povo a participar dessa obra. E então ele convoca os judeus. Por onde? Por quem tem influência.
quem pode diretamente me auxiliar nessa obra? Quem pode ter influência suficiente para ajuntar o povo e realizar essa grande obra? Tem muita gente que quer fazer as coisas sozinho, né, Igor? Acha que Deus iluminou e, portanto, vai fazer tudo sozinho. Meu irmão, Deus providencia uma obra, prepara você, mas Ele vai chamar gente junto com você para realizar essa obra. E é por isso que no tópico 3, nós já vamos ver Jeremias chamando o povo para edificar e esforçar a mão do povo para fazer a obra de Deus. E aí se começa o levantamento dos muros, né, Igor? Exatamente. Como o nosso irmão Júnior já bem disse, é uma verdade. Há um ditado que diz que para toda ação existe uma reação. Eu tenho aprendido que na vida do cristão isso funciona, ou pelo menos deveria funcionar de uma forma um pouquinho diferente. Para toda ação é necessário uma reflexão para só então ter-se uma ação. É o que nós vemos aqui no tópico de número 2, Neemias, então estudando o cenário, observando, e então agora ele está convocando o povo. E então agora, você, caro professor, nós chegamos ao tópico de número 3, que nos diz: Neemias inicia o levantamento dos muros. O primeiro subtópico vai nos dizer o plano de Neemias. E nesse tópico 3, você, caro professor, superintendente da escola bíblica dominical, tem que ter em mente que você precisa então explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Nesse tópico, nós vamos falar então como que ele iniciou esse projeto. Irmãos, como nós já aqui falamos, ele não começou de qualquer jeito ou porque tinha o desejo de fazer o que era certo, ele foi fazendo de qualquer jeito. Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito ou segundo a própria cabeça, achando que pode resolver tudo sozinho, né, Júnior? Na verdade, nós não conseguimos resolver nada sozinho. E isso é o plano de Neemias. Quando Neemias olha o cenário, estuda a necessidade de se reconstruir os muros, ele então toma uma atitude que nos chama muito a atenção. Ele divide as tarefas. Existia um grupo que estavam reconstruindo as portas, existia um grupo que estava retirando os entulhos, existia um grupo que estava trazendo material, cada um fazendo a sua parte. E é interessante que nesse tópico nós vamos ver a lição até nos enfatizando que cada um começou a fazer a sua parte de frente à sua própria casa. Então nós vamos ver que cada um fazendo a sua parte foi o plano de Neemias para que essa obra conseguisse ser concluída, e ele economizaria tempo, dinheiro, recurso, e essa estratégia foi utilizada por Neemias na reconstrução dos muros. Ele convida todo o povo, ele convoca líderes para fazer grupos, e cada grupo fazendo a sua parte. Nós chegamos então agora no subtópico de número 2, que vai nos dizer a tática de Neemias. Quando nós observamos Neemias de frente a um grande desafio, a reconstrução dos muros, nós não vemos um Neemias tentando fazer tudo sozinho, um Neemias tentando abraçar o mundo e tentando resolver tudo sozinho. A grande verdade é que no subtópico de número 2, nós vamos observar que essa tática de Neemias é tão eficiente que funciona até para os dias de hoje. Você, caro professor, superintendente de escola bíblica ou até mesmo um aluno da escola bíblica dominical, nós precisamos ter em mente que quando cada um faz a sua parte, não pesa para ninguém. Imagine uma obra dessa magnitude, Neemias tendo que fazer tudo sozinho. Carrega, constrói, joga entulho, traz material, seria impossível. Essa obra não teria sucesso se Neemias não tivesse companheiros, pessoas que falassem a mesma língua, acreditassem no projeto e lhe ajudassem fazendo a sua parte. Você, na sua igreja, na sua congregação local, pode perceber que sempre quando há alguém que não está fazendo a sua parte, existe um outro alguém que está sobrecarregado. Se todo mundo fazer um pouquinho, ajudar segundo as suas capacidades, pode ter certeza, essa obra será concluída e o sucesso dessa obra será para a glória de Deus. Mas quando nós observamos esse projeto de Neemias sendo executado, nós
falamos, é um plano perfeito, não tem como dar errado, desde que todos participem. Porque no subtópico de número 3, nós vamos observar que traz o título A União dos Judeus Ficou Ameaçada. O projeto era muito bom. Neemias tem uma visão administrativa impecável, divide as tarefas, a obra está avançando, porém, uma classe melhor de vida não queria fazer nada e estava sobrecarregando uma classe mais pobre. E isso dificultou o andamento da obra. É interessante observarmos que quando isso acontece, a união do povo, que estava indo muito bem, começa a ficar ameaçada. Porque uns estavam fazendo demais e outros não estavam fazendo absolutamente nada. Quando isso acontece, nós não vamos ver aqui nessa lição, mas Neemias resolve esse problema. Isso nós vamos estudar na lição de número 8. Então, você que deseja aprofundar um pouquinho mais nessa parte da história, fiquem ligados nas próximas semanas. Na lição de número 8, nós vamos voltar a falar disso. Mas para a lição de hoje, o que importa é nós afirmarmos que Neemias resolve esse problema. E resolvendo este problema, o povo volta a trabalhar em unidade, o povo volta a trabalhar em comunhão, cada um fazendo a sua parte, cada um desenvolvendo a sua responsabilidade como lhe for ordenado, e a obra então volta a avançar. Quando isso acontece, então aí surge um grande desafio, né, Júnior? Porque quando a obra volta a avançar, volta a prosperar, isso causa um certo desconforto, porque o povo unido começa a causar uma certa inveja, despertar uma certa inveja em outros povos, né? E nós vamos observar que quando isso acontece, gera-se um novo problema. Agora, se tinha antes o problema do povo que não estava querendo ajudar e sobrecarregando, esse problema foi resolvido. Mas agora surge na história um outro problema, dos inimigos. Como que isso funcionou na história, Júnior? O que nos mostra, Igor, que esse tópico 4, levantamentos dos muros, provocou grande oposição, é uma demonstração de que, como a gente já falou na outra lição em que a gente tratava sobre Esdras 4, há um paralelo aí entre Esdras 4 e Neemias 4, assim como o altar, uma reconstrução do templo, gerou oposição, também a reconstrução dos muros gerou oposição. Toda grande obra vai ter oposição. Então, tudo que o Senhor te colocar na mão, não acredite, meu caro irmão, que vai ser um mar de rosas. Ou, como eu já disse, vai ser um mar de rosas, incluindo os espinhos, tá? Então, toda grande obra vai gerar essa inveja, maledicência, fake news, né? Como a gente já tratou isso na outra lição. Se você não assistiu aquela lição, volte aqui na playlist e assista a lição de número 4, vale muito a pena. Essa oposição levantada, ela foi utilizando várias táticas que até hoje são utilizadas. Zombaria, mentiras, ciladas, todas desânimos, desgaste, tudo isso é utilizado até hoje pelo inimigo das nossas almas para desgastar a nossa vida espiritual. Quando Deus te dá algo a fazer, você vai ter uma oposição de alguém que está contra você. O inimigo das nossas almas, ele tenta minar a nossa vida espiritual para que a obra de Deus não seja realizada e a nossa vida espiritual também não seja edificada, como foram edificados os muros. Cabe a nós olhar para o exemplo de Neemias e nos cercar da proteção de Deus, nos cercar do Espírito Santo e das pessoas que nos ajudarão nessa grande obra, que dividirão conosco, lado a lado, as nossas dificuldades. Você muitas vezes pode estar sobrecarregado na direção da escola dominical, no ensino da sua igreja, pode haver grandes dificuldades na realização da obra do Senhor aí na sua cidade, aí no lugar onde você está. Mas saiba que com a ajuda do Espírito Santo e com capacidade gerencial, você utilizando as táticas certas dadas pelo Senhor, Deus vai usar as suas habilidades, Deus vai usar o seu modo, a sua personalidade para fazer esta obra. Deus vai chamar pessoas para estarem ao seu lado. E é preciso que você enxergue essas pessoas que estão do seu lado. Distribua as tarefas, delegue, auxilie alguém a crescer. Já escalhe alguém para substituí-lo um dia. Ensine,
Faça tudo isso sabendo que é para a obra do Senhor. E você vai enfrentar essas oposições com a ajuda do Espírito Santo, com o próprio Senhor nos ajudando. Quando isso terminar, comemore, mas não tome a glória para você. Você vai ver no tópico 5, o muro foi solenemente inaugurado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a glória da obra terminada não foi dada ao gerente, a Neemias, mas foi dada a Deus. Deus concluiu a obra. Deus eliminou os obstáculos. Lá no tópico 4, que a gente acabou de encerrar, já diz que todos os obstáculos, todo esse modo de vencer, vai ser tratado na lição 9. Então eu vou reverberar aquilo que o nosso irmão Igor já disse. Não perca, a lição 9 vai trazer todas essas táticas para vencer. Então, se você ficou curioso, continue conosco. E no tópico 5, que nós acabamos de iniciar, vai demonstrar para você que a glória deve ser dada a Deus, a quem é de direito, pois foi Deus quem terminou essa obra. Foi Deus quem deu todos os subsídios. Assim como Deus iniciou e vai terminar o nosso projeto de salvação, projeto de salvação da nossa alma, projeto de salvação da igreja, do cuidar da igreja, até o último dia, quando Cristo nos virá buscar e nós estaremos, esse projeto se finalizará e finalmente nós estaremos com Deus. Portanto, quando toda essa obra dada na sua mão alcançar sucesso, não tome a glória para si. A glória é de Deus. Comemore, chame o povo a se juntar como Neemias fez. Exalte a Deus, dedique, purifique-se. Se você olhar os tópicos, foram levantados os levitas, houve canto, houve louvor, alaúdes e harpas. No subtópico 2, incluiu procissões ao longo dos muros que pararam diante da casa de Deus. Para quê? Agradecer a Deus. Neemias foi usado por Deus. Constantemente lembrava em oração a Deus: lembra-te de mim, Senhor. Lembra do que foi feito. Mas a obra foi realizada e a glória é dada a Deus. Por isso que esta lição, a reconstrução de simples muros de uma cidade importante no Oriente Médio, nos trazem ensinos ricos para nossa vida espiritual. No tópico 6, os muros trazem ensino simbólico importante. Nós vamos fechar essa lição tocando nesses assuntos. No quanto esta lição, que é prática, que fala sobre questões gerenciais, sobre capacidade administrativa, sobre influência, sobre acesso a pessoas importantes, delegação de tarefas, sobre o uso da oração, do poder da oração na realização da grande obra de Deus, como tudo isto também tem um símbolo, simbologicamente nos auxilia a entender como nós reconstruímos e como nós construímos a nossa vida espiritual e nos guiamos no caminho estreito em direção à porta estreita, né, Igor? É verdade. Esse tópico de número 6 aqui, que é o tópico que vai fechar a nossa lição dessa semana, nós então estaremos conscientizando a respeito dos ensinos que a construção dos muros nos trazem. Então, essa reconstrução dos muros, mais do que um fato histórico, nos traz lições riquíssimas que podem ser aplicáveis para os nossos dias ainda hoje. Se por um lado os muros reconstruídos eram proteção, também faziam parte também do âmbito espiritual, uma divisão também, né? Se por um lado protege, por um lado também separa, mostrando que este povo, nós que estamos aqui militando a boa obra de Cristo, e como o nosso querido irmão Júnior já bem disse, esta obra é dele e é para a glória dele. Nós estamos aqui trabalhando, cada um fazendo a sua parte, você aí que está nos assistindo fazendo a sua parte, cada um desenvolvendo a sua responsabilidade no reino, para que esta grande obra seja concluída, seja realizada nos dias de hoje. Mas quando isso acontecer, quando a obra de Deus for realizada, toda a honra e toda a glória sempre será dele.
nós estamos aqui para nos unir, juntar forças, né? Juntarmos as nossas armas em prol de um objetivo: cumprir a vontade do nosso Deus. E quando nós observamos, então, quais aplicações essa reconstrução dos muros podem ser feitas nos dias de hoje, nós podemos enumerar várias. Mas aqui nos nossos subtópicos, o nosso comentarista separou alguns. No primeiro subtópico ele diz: a Bíblia fala da salvação como um muro. E isso é inevitável nós não lembrarmos de que nós estamos cercados com este muro de salvação, que é o que nos separa deste mundo de pecado, que nos separa deste mundo corrompido. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, né, Júnior? Seria mais ou menos assim, né? Exatamente. O símbolo da salvação como um muro, ele vai nos ensinar que o muro protege os que estão dentro, evitando os que estão fora. Então, quando nós falamos de salvação, nós estamos dizendo de um Deus que nos protege, que nos cerca, que cuida da nossa vida espiritual, nos protegendo de cair, de perder essa graça que nos foi tão deliberadamente dada por Cristo na cruz. E é quando nós nos entregamos a Deus que faz com que esse muro de proteção, que é a nossa salvação, nos mantenha dentro da nossa Jerusalém espiritual. E esse muro acaba também sendo uma proteção contra os ataques do diabo e também uma separação com relação ao mundo. Há uma ideia, essa ideia de mundo, nós não devemos entender que é uma ideia sincretista, uma ideia de que eu sou santo, ele é impuro, eu sou o bom e ele é o mal. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que nós nos mantemos em Cristo, nós nos mantemos dentro desta fronteira, nos faz evitar aquilo que nos afasta de Deus, faz com que a luz evite as trevas, afaste as trevas, faz com que aquilo que nós buscamos em Deus nos afaste das coisas que nos tiram da presença de Deus. E isso acho que vale frisar que, na verdade, nada tem a ver com ser antipático ou antissocial. Na verdade, são princípios que nós não negociamos. Estamos no mundo, mas com princípios estabelecidos, com uma bússola que é a palavra de Deus nos guiando, nos orientando, e isso nos faz, então, estarmos separados do mundo. E quando nós falamos do muro como salvação, nós temos também que lembrar que este muro de salvação, a qual nós estamos nos referindo no primeiro subtópico, em nada tem a ver com a questão de isenção de problemas. Problemas nós vamos ter. Não é assim, Júnior? Problema nós vamos ter. Agora, a questão deste muro é uma questão de separação. Deus está, então, nos colocando como um povo separado, de obras diferentes, pensamentos diferentes, princípios diferentes. E se no primeiro subtópico ele fala do muro como salvação, no subtópico de número 2 do nosso sexto tópico, vai dizer o seguinte: o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. É aquela velha história, né? Ainda que aqui a gente sofra muito, existe um lugar que está à nossa espera, existe um lugar de salvação em Cristo Jesus. E dentro da nossa vida, há também uma proteção sobre todos os ataques do diabo. Eu já vi muito crente ter medo de vela preta e vela vermelha. Já viu isso, Igor? Já vi muito crente não passando debaixo da escada. Meu irmão, por favor, para com isso. Nós, em Cristo, temos uma proteção debaixo da mão poderosa de Deus. Se nós servimos a um Deus que é todo poderoso, nós não podemos cair em pequenas superstições. Nós não podemos imaginar crente fiel a Deus, né, debaixo da proteção de Deus, cercado deste muro de salvação, com medo de diabo, vivendo um evangelho de medo. O próprio tópico já nos diz que esse muro de salvação nos cerca de proteção. Portanto, seja um valente de Deus e não um covarde. Quando Deus te chama para realizar uma grande obra, Deus te protege de todos os ataques. O inimigo vai se levantar? Lembre-se, você tem toda a armadura de Deus. Portanto, guerreie, resista ao diabo.
fuja das tentações, fuja da prostituição, mas resista ao diabo. Esta é a indicação da Bíblia. Portanto, não seja um covarde espiritual quando Deus te der algo a fazer. Deus te cercou de proteção, é isso que esse tópico está dizendo. E vai te ajudar a evitar que as trevas te atinjam. Se você estiver cercado por Deus, você vai conseguir realizar a obra dele, porque há uma proteção para a sua vida. Não tema superstição, não tema bruxaria, não tema trabalho feito. Tem muito evangelho do medo sendo pregado, que na verdade não é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque as pessoas esqueceram do Deus a quem servem. Nós servimos a um Deus que nos protege em todas as coisas. Ele nos cercou deste muro de salvação. Portanto, temos a certeza de que estando junto dele, com ele, não temos nada a temer. Não é, Igor? A verdade é que quando ele nos chama, ele também cuida para que a obra seja concluída. Nós podemos ver isso em todo o relato de Neemias, a reconstrução como um todo. Nós vamos ver Deus em toda a história subsidiando o caminho da reconstrução e ele cuidando com riquezas de detalhes para que tudo isso acontecesse para a glória do seu nome. Neemias foi um grande instrumento, mas a glória toda foi de quem preparou todo o caminho e todo o cenário para que essa obra fosse então concluída. Se Deus te chamou para uma obra, se foi para cantar, pregar, limpar, interceder, não importa. Faça com excelência aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Não tema as oposições, não tenha medo do que este mundo vai pensar ou se levantar contra esta obra. O dono da obra continua ainda tomando conta da mesma e ele vai subsidiar, ele vai dar todas as condições necessárias para que essa obra seja concluída. Nós estamos guardados debaixo da mão poderosa de Deus. Há quem diga que quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus ou algo semelhante, temos que tomar cuidado para Deus não pesar a mão. Eu tenho comigo que pior do que Deus pesar a mão é Ele tirar a mão. Quando nós estamos debaixo da mão de Deus, nós temos certeza de que estamos bem guardados e que estamos protegidos por este Deus que tem nos ajudado até os dias de hoje. E essa obra será concluída e tudo será para a glória de Deus. Nós então aprendemos com a lição de hoje muitas lições riquíssimas, né, Júnior, no decorrer dos tópicos. Nós temos que acreditar no poder da oração, acreditar que se nós perseverarmos, intercedermos, Deus vai sim, mais cedo ou mais tarde, responder a nossa oração, vai atender o nosso clamor. Nós aprendemos que, ainda que surja oposição, Deus está cuidando do seu povo para que essa obra avance, que se cada um fazer a sua parte, se nós observarmos, e tem coisas que são simples, mas a gente precisa ter esse entendimento. A diferença se faz nas pequenas coisas. Se nós começarmos a observar as pequenas coisas e mudar, tenho certeza, muita coisa nós podemos fazer para Deus e eu tenho certeza Deus pode nos usar de maneira grandiosa para que esta obra continue avançando. Nós estamos encerrando o tópico de número 6 com a ideia de que nós estamos cercados com um muro. E assim como esta grande obra foi concluída, Deus também vai concluir a obra que Ele tem para fazer na sua vida, na sua família, na sua igreja, na congregação local e tenho certeza, essa obra será para a glória de Deus. Júnior, a lição de hoje, então, foi riquíssima. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é tudo meu. E semana que vem nós estaremos juntos, se Deus quiser, né? Não perca. Não perca. Você que não é inscrito no canal da nossa igreja, Assembleia de Deus, aqui em Presidente Prudente, no YouTube, se inscreva. AD Prudente Oficial e não perca, porque semanalmente nós estaremos aqui trazendo subsídios, tentando contribuir de alguma forma para que a sua aula seja produtiva e abençoada na sua igreja, na sua congregação. Obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito no canal da nossa igreja, já se inscreva, deixa o like no nosso vídeo. Se tem alguma dúvida, pergunta, deixa nos comentários e nós aguardamos você na próxima semana, se assim Deus permitir e até lá Ele não voltar. Deus abençoe. Paz do Senhor, gente. Paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem com Deus.